Começando hoje o nosso episódio do Kotler Invest Talk. Eu tenho aqui pessoas maravilhosas convidadas para falar um pouquinho com o investidor que está buscando investir em São Paulo, está olhando o mercado imobiliário de investimentos no geral. Eu tenho hoje aqui um convidado extremamente especial, Anderson Leone, de outros carnavais, a gente se conhece há muito tempo no mercado imobiliário, seja muito bem-vindo. E hoje, para contrapor, obviamente, eu tenho a pessoa que está aqui, o meu, não só sócio na vida, sócio dos negócios, mas a pessoa que eu tenho um prazer enorme de ter colocado no mercado imobiliário como a madrinha. Seja bem-vindo, Túlio. Boa noite, obrigado. Prazer falar com o Leone, né? Essa figura incrível do mercado aí. E a Fernanda. Meu nome é Fernanda Mattioli, nós somos da Kotler Real Estate Investments e hoje o nosso papo é justamente com as pessoas que estão buscando investimento e realmente querem conhecer um pouco mais, ouvindo a voz de profissionais que estão no dia a dia mesmo. Então o papo é direto com o cliente, tirando as dúvidas, algo que acontece no dia a dia e realmente eu quero investir, como investir, o que eu preciso pensar, o que eu preciso analisar nesse mercado. E eu já vou começar aqui trazendo os assuntos principais, né? Que afinal de contas eu vim aqui para ouvir vocês, falar um pouquinho, mas mais ouvir vocês. Leone e Túlio, né? Claro, mas vamos começar com o Leone aqui. O que você pensa do mercado de São Paulo? Quais são suas previsões, os próximos passos aí, do que tá bombando, o que não tá, o que tá interessante? Qual que é a sua análise para o mercado futuro? Bom, primeiro, obrigado por me convidar aqui, uma honra estar aqui nesse podcast. Prazerzão também estar com o Túlio aqui, o cara domina muito o mercado de São Paulo. Só me apresentar rapidinho aqui para quem não me conhece, meu nome é Anderson Leone, fiz esse ano 20 anos de mercado imobiliário. Aliás, estivemos aí junto ali em Natal, no Rio Grande do Norte também durante uma temporada. Exato. Nos últimos 7 anos eu estou aqui em São Paulo, fui gerente aí de uma grande incorporadora, diretor também. Mais recentemente estou aí em voo solo, junto com a minha imobiliária. Prazerzão estar aqui com você. Respondendo sua pergunta, né? Como que está o mercado imobiliário de São Paulo, para onde que está indo e quais são as oportunidades? Eu vejo grandes oportunidades nesse momento. Tem gente que, eu vi no cliente esses dias, falou assim, mas São Paulo está caro. Esses dias esse imóvel aí saía por 10 mil reais o metro quadrado, hoje está 17 mil. Imagina, não vai chegar a 25, a 35 mil reais o metro quadrado. Uhum. Isso, olha, na verdade não existe freio para o desenvolvimento, para a valorização, para uma economia pujante como São Paulo, né? São Paulo é a maior cidade das Américas, aqui onde tudo acontece, cerca de 75% das feiras e eventos de negócios do país acontece aqui em São Paulo. Então, tem regiões muitas vezes que nem é tão explorado assim, a gente vê o mercado com muita taxa de ocupação. São Paulo não tem sazonalidade. Aqui o que acontece é que em alguns momentos acontece uma demanda, uma ocupação maior, e a gente vê ainda muito espaço para uma valorização patrimonial, desde que o investidor saiba comprar, escolha corretamente a imobiliária, o corretor de imóveis, a empresa, a região. Muitas vezes a região como um todo é boa, mas se atravessou a rua ali já não é tão boa assim. Uhum. Acho que estando bem assessorado com um profissional isso acaba facilitando. Não sei o que o Túlio acha, você tem a mesma visão que eu. Não, perfeito. Eu concordo 100% com isso. O mercado hoje ele é um mercado de várias opções, né? Você tem várias opções hoje de imóveis para investir, mas nem todos realmente vão ter um resultado tão bom quanto do outro lado da rua, como você disse. Né? Por exemplo, você tem 2 produtos na mesma região, só que produtos totalmente diferentes de padrão, nível de qualidade, até mesmo metragens. Só que existe uma coisa que, assim, as pessoas, às vezes, a maioria dos investidores em São Paulo são pessoas de fora da cidade. Então elas tentam pensar com a cabeça da cidade delas. Então a pessoa mora na cidade de litoral ali, ela pensa, mas como se não tem sazonalidade, não é algo tão positivo, né? E acaba trazendo, mas como assim, um feriado, não é? Porque aqui na minha cidade, quando tem um feriado, bomba de locação, eu falei, não, você está investindo numa cidade que você tem demanda o ano inteiro. Sabe aquela segunda-feira, que é aquele apartamento da praia que a pessoa tem e ficaria vazia? Não, aqui é o dia mais cheio, que tem mais procura, porque a gente está falando de turismo de negócios. A maior cidade da América Latina, então, de fato, a gente está falando de uma máquina gigante que não tem limites, né, de crescimento, né? Fernanda também, que veio para São Paulo, no mercado de São Paulo, e vocês trabalharam mercados fora da cidade, você sabe muito bem como funciona. Mas antes era só o turismo de negócios, né? Ou não era só, mas era muito pautado no turismo de negócios. Hoje o cara vem aqui para curtir um show.
Curtir Sim. uma balada, Turismo, vai no festival. diversão Cultural, em São turismo Paulo, cultural muito cultural. A gente é uma referência, né? Assim, quando a gente para pensar o tamanho de São Paulo, eu até brinco porque a gente ficou muito tempo fora, né? Então, assim, Sim. quando a gente olha para São Paulo, o paulistano às vezes até esquece disso. O tamanho da posição de São Paulo para a América Latina e mundo. Exato. Eu falo, gente, os principais festivais Brasil, vem para cá. Então, as principais feiras, as principais exposições, a gente tem hoje os principais shows, a gente tem o turismo de negócio, que a gente já tá acostumado, que, assim, acaba movimentando, inevitavelmente, o ano todo, o tempo todo. Sim. Então, isso é bem interessante. E vocês colocaram um negócio que eu achei interessante, que até citar aqui, né, a gente já conhece, né, tanto tempo, né, Leone, assim, trabalhamos em outras praças, e essa dúvida que o Túlio colocou é muito interessante. O cliente, ele tende a colocar a avaliação dele de ser um bom negócio ou não, mediante ao que ele tem de resultado na própria cidade. Ou então, talvez, assim, né, não querendo polemizar, mas já polemizando, né, a gente sempre vai olhar, assim, vai defender nosso quintalzinho aqui de casa, mas a gente tem hoje, São Paulo, uma demanda muito maior do que, às vezes, aquela cidade que está conhecida, numa determinada praia, que tem ali uma região, que tem uma demanda, talvez, por ser milionários estão investindo. Será que isso é régua para investimento? Então, hoje, até uma das coisas que a gente vai bater um papo aqui para falar um pouco mais, o que é um bom investimento? O que realmente ele precisa avaliar para se considerar um bom investimento, seja em São Paulo, seja com a gente, ou seja com qualquer corretor de confiança, mas que o investidor ele tenha essa régua muito mais apurada a partir de hoje, que ele está aqui assistindo o nosso bate-papo. Hoje, eu tenho em São Paulo alguns bairros que a gente considera tradicionais, bairros que estão consolidados e tal, e eu queria ouvir a opinião de vocês na seguinte situação. São Paulo está quase sem terreno, né? A gente olha e fala, nossa, gente, assim, a cidade que cresce, mas a gente está quase sem terrenos. Hoje, na opinião de vocês, você acha que comporta essas áreas que são, assim, talvez uma nova expansão de investimento? Eu vou dar um exemplo. A gente está falando sempre assim, Vila Mariana, passou ali, Paraíso, Vila Clementina, está chegando cada vez mais para a Zona Sul. Vocês acham que essa tese é válida? Ela para de pé? De repente, a gente olhar outras regiões que não sejam aquelas tradicionais que a gente está olhando, que é Jardins, Pinheiros e etc. Qual que é a opinião de vocês? Aí eu vou pedir para o Túlio começar. Perfeito. Então, assim, existem diversas regiões na cidade de São Paulo que têm um potencial incrível, né? Quando a gente fala de Zona Sul, todo mundo sabe que a Zona Sul é uma região que tem muitas empresas em São Paulo. A expansão da Zona Sul ela tem sido muito grande nos últimos meses, né? A gente fala dos últimos meses porque tem tido bastante lançamentos naquela região ali do Jabaquara, Conceição, Saúde, que a gente conhece bem, né? Que é perto do aeroporto. Então, ali acaba virando uma oportunidade muito boa, né? Porque às vezes as pessoas querem estar numa localização central. E, de fato, onde mais tem uma procura no bairro da cidade de São Paulo, segundo o RDNA, é o Jardins, né? O principal bairro hoje da cidade de São Paulo é a principal região. Só explica para o investidor aí o que é o RDNA, porque o às vezes ele não sabe o que é, né? Sim, exatamente. O RDNA é uma ferramenta de análise de dados do Airbnb, né? Então, é uma ferramenta que a gente usa, é uma ferramenta americana, tanto o RDNA quanto o Outer Rooms, que a gente usa para poder fazer análise métrica, BI, puro e clássico. Porque, assim, às vezes você vai ver anúncios, né? Eu já estava conversando antes sobre isso. O pessoal prometendo rentabilidades em vários empreendimentos. E é sempre igual as rentabilidades. Então, se você comprar na Saúde, comprar no Jardins, é igual a rentabilidade. Não é. Então, todo o que a gente oferece, na Kotler, na nossa empresa, a gente oferece pautado em estudo. Então, a gente faz o levantamento da região, usa as duas ferramentas para cruzar as informações, porque elas passam, o RDNA no caso, ela mostra números do Airbnb. Só que a gente sabe que não tem giro só no Airbnb. Você tem ali outros sites, Booking, Trivago, etc., diversos. Então, a gente precisa cruzar as informações para ter justamente o número exato daquela unidade ou região para passar a informação mais correta para o cliente, né? Não sei se você costuma usar essas ferramentas, como você faz no seu caso, para estudar essas regiões e ver quais são essas regiões novas, né? Que também tem um bom volume de negociação. Não, sim, também costumo utilizar, né? Mas às vezes a questão do investimento imobiliário, falando aí tanto do... investir talvez naquela praia, naquela região, com aquele apartamento grande. E a gente comentou bastante também sobre imóvel, a demanda que tem em São Paulo por negócio, etc. Mas não necessariamente, né? Muitas vezes o investidor ele está buscando ali uma renda um pouco mais consistente, com mais previsibilidade, e ele não quer talvez ficar ali no variável, né?
mesmo que tenha um up ali com a locação por temporada, às vezes ele quer uma coisa mais pautada ali, mais consistente, uma locação até tradicional. Exato. E recordando que até um pouco para trás, né, empreendimentos ali na região, que nem é uma região que eu atuei muito, talvez eu trabalhei num empreendimento só, não estou fazendo propaganda do empreendimento, que nem tem unidade lá, inclusive, nem sou especialista do bairro, mas tipo Ipiranga, por exemplo, né? Bom, o investidor comprou ali Ipiranga, apartamento que não era estúdio, 2 dormitórios, estava alugando ali, tirando ali por volta de uns 0,8%, 1% ao mês mais ou menos, teve uma forte valorização também. E às vezes o investidor, que a gente olha ele tão ali no racional, ainda mais conhecendo vocês, e eu sei a dedicação que vocês têm para com os clientes de vocês, né, de ir lá, de fazer um estudo, de pegar o RDNA, o Order Rooms e pegar ali os dados e apresentar para o cliente, não com os dados do incorporador, né? Mas pegar os dados ali que vocês estão levantando que está sendo praticado, não é previsão futura, online. Possibilidade, talvez não. É né, ali real time, né? O que está acontecendo ali para dar aquela previsão, mesmo que seja um pouco mais, aliás, menos otimista do que talvez o incorporador ou talvez o corretor ali da própria incorporadora, que já ele está vestindo a camisa, é compreensível também por um lado, mas você vai colocar os dados mais concretos. Mas muitas vezes o investidor ele não está tão preocupado com isso, e às vezes ele quer só patrimonializar uma parte do patrimônio dele, aliás, ele quer colocar uma proteção, ele quer proteger o patrimônio dele, ele quer fazer ali um tijolo e tem cliente, eu já me recordo às vezes que o cara estava comprando, não é o ideal, não recomendo que se faça isso, estava comprando, tô com a grana aqui, o cara compra, o apartamento fica fechado, pagando condomínio e IPTU, não é o melhor investimento com certeza, né? Com certeza, mas muitos clientes eles estão buscando praticamente isso, em alguns casos é a minoria dos casos, né? E falando também de bairros um pouco... Você perguntou, né? Mas o que você acha, talvez... Pô, por que só Vila Mariana? Por que só Pinheiros, etc.? Você falou aí saúde, né? E te dá uma expansão bem Jabaquara, grande. Né? Muito por conta do complexo do Itaú que tem ali, exato, né? Exato. Eu não conheço muito bem também a região. Estou começando a entender um pouco melhor agora. Estou aí bastante tempo numa área muito específica. Basicamente era Jardins, Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim, etc. Mas a Vila Sônia. Né? A Vila Sônia é uma região ali que ele entrou também numa zona de expansão urbana, o metrô Linha Amarela chegou, eu estou sendo demandado aqui por incorporadores, procurando área ali e tal, nem precisa ser muito grande, se for grande melhor ainda, porque está enxergando ali como se fosse o Butantã de 4 anos atrás, talvez, 5 anos, que não era todo mundo que queria morar ali, mas aí chegou a Linha Amarela e tal, e está tendo uma expansão um pouco maior, o preço era mais baixo, hoje mais alto, você consegue comprar ali talvez por R$10 mil metro quadrado, R$9 mil metro quadrado. Sim. Não é tanto ali o mote do short stay, mas no long stay, mas traz uma rentabilidade interessante para o investidor também. Não estou falando que é o ideal, que é o melhor bairro, mas eu enxergo também às vezes franjas de bairros nobres, como sendo bairros também que trazem uma possibilidade de uma valorização forte e também de uma rentabilidade legal. Bacana. Eu, assim, pegando esse seu raciocínio, eu acho que é importante algumas observações, né? Quando a gente pensa em investimento imobiliário, a gente vai ter várias frentes. Vai ter o cliente que está acostumado com leilão imobiliário, que ele compra, reforma e vende. Então, vai ter aquele cliente que gosta de comprar papéis, né? Tipo assim, eu vou para fundos imobiliários, então, o fundo imobiliário não tem tanto conhecimento, talvez ele adquira aquilo mais por uma indicação de assessoria, de investimento, do que ele realmente tem entendimento do que é a composição desse fundo imobiliário. Quando a gente fala de perfil de investidor, que eu acho que talvez esse seja o nosso maior desafio hoje, é entender o perfil do investidor. Então, assim, eu vou ter um investidor que ele é mais conservador, o mais arrojado. A gente não faz aquela entrevista clássica que geralmente a pessoa faz, né, quando vai abrir uma assessoria de investimentos, mas a gente tenta identificar esse perfil. E aí, quando a gente fala da proteção de capital e de realmente aquela pessoa que está interessada não só na rentabilidade mensal, mas numa revenda futura, que ele tenha mais essa elasticidade, né, de pensar, poxa, eu estou comprando hoje pensando daqui a 10 anos, isso é muito bacana. Na opinião de vocês, assim, o que vocês sentem mais no dia a dia como que é esse perfil do investidor hoje? Ele é mais conservador? Ele está buscando se arriscar um pouco mais no mercado? Como é que está o dia a dia de vocês? Eu vou puxar aqui para você, para o Leone, então. O meu sonho, Fernanda, é chegar para o cliente, se cadastrou o lead, enfim e tal, etc. Vai estar aqui, ó. Você quer entender um pouco melhor? Tá aqui a fichinha, preencha aí para eu analisar o seu perfil de investidor igual
as Adoraria. plataformas dos bancos fazem. Né? Adoraria. Eu acho que a gente pode inovar isso. Olha aí. Anotadíssimo aqui na minha colinha. Mas assim, seria bom para o investidor. Exato. Porque seria um atendimento mais assertivo. Com certeza. É que eu sei, eu compreendo o investidor também, que ele fica ali com receio, muitas vezes, ele não conhece o corretor, a corretora, etc. Ele já vai abrindo dados, informações, diferente quando ele está chancelado ali com o banco de investimento. Ele vai mandar os dados, LGPD, etc. É compreensível também. Mas seria muito mais assertivo. Com certeza. Mas sabe o que é o detalhe também? Às vezes o investidor ele não sabe exatamente qual que é o perfil dele e o que ele está buscando. Exato. Muitas vezes o investidor fala assim, não, eu quero investir no mercado imobiliário. Aí você começa a falar, tá, mas não tem pronto. Tá, mas aí ele só vai falar do pronto, mas ele não quer financiar, mas também não está com todo o recurso. Ou então, muitas vezes, ele quer já ter uma forte valorização patrimonial, mas não quer pagar à vista. Então, assim, a gente não sabe, a gente tem que educar muitas vezes ali, ensinar, né? Acho que esse é o papel do corretor de imóveis, é ajudar o cliente a fazer o melhor investimento. Mas, assim, tem um investidor que ele é mais conservador, mais moderado e o mais arrojado. Normalmente, que a gente é mais procurado pelo cliente que é de conservador para moderado, tá? Não é via de regra, não é a verdade absoluta que eu coloco aqui, mas nas palestras que eu faço, né, isso mais para o mercado, para o corretor de imóveis, para ele se tornar um especialista em investimentos imobiliários, eu falo assim, cara, você tem que identificar qual que é o perfil do seu cliente. Normalmente eu identifico com perguntas muito básicas, né? Exato, tipo assim, é um bate-papo que a gente está fazendo aqui, né? Você costuma investir em quê? Você já investe no mercado imobiliário? Investe no mercado financeiro. Em que especificamente? Por isso que o corretor também tem que estar atualizado, né? No mínimo ele tem que entender o básico de investimento financeiro. Você investe no quê? Vou dar um caso prático aqui. Né? Atendi um investidor uma vez, ele estava procurando imóvel para o filho morar. Mas conversando com ele, ele falou que ele gostava de investir no mercado financeiro, inclusive em fundos de startups, etc. Ou seja, para mim, já era um cara já mais arrojado. Né? E aí eu falei de uma outra modalidade, que acho que depois a gente pode bater um papo sobre isso, né? Que é a modalidade mais para o investidor arrojado no mercado imobiliário, né? Que são os private equities, etc. E ele acabou fechando nessa ocasião. Né? Mas assim, o cliente que chega mais arrojado, eu vejo que é um potencial, aliás, é um percentual menor. Certo. A maioria é conservador para moderado. Eu considero o cara que é moderado, que ele compra na planta. O cara que é super conservador, ele vai ter que comprar um pronto. Né? E o cara que é mais arrojado, ele está disposto a comprar talvez à vista na planta ou até mesmo antes do lançamento numa outra modalidade. É assim que eu penso. Bacana, bacana. Hoje, olhando assim para o que você está respondendo, eu achei bem interessante essa sua análise, que assim, você está com uma demanda bastante de perfil de conservadores, vamos dizer assim, no investimento. Isso é muito legal, porque assim, a gente tem é o seu dia a dia, a gente está aqui trocando a nossa experiência. Eu queria ouvir do Túlio, assim, como que está sendo... Como você reage aquela famosa mensagem que o cliente te manda assim, ele vira para você e fala assim, me manda o que você tem. A pegadinha agora é pro Túlio, viu? Senão, 200 mil nos Jardins. 200 mil nos Jardins, os clássicos. Vou comprar uma barraca de jornal ali, então, mas enfim. O que acontece, né? A gente que trabalha especificamente, a gente trabalha, óbvio, tudo, moradia, todo tipo de venda de prontos, na planta, enfim. Só que todo corretor, né, tem um foco. Nosso foco da empresa é investimento. Quando você trabalha com investimento, você tem que ser mais do que corretor, na minha visão, você tem que ser consultor. O que é ser um consultor, na minha visão? Você tem que entender também de mercado financeiro. Não precisa ser expert, mas você precisa saber um pouco de mercado financeiro, porque você está lidando com patrimônio, na maioria das vezes, de pessoas que estão ali, às vezes o patrimônio da vida da pessoa, alguma coisa que ela ganhou, uma herança, alguma coisa. Então, assim, tem algo muito, muito importante ali e muito sério. Sim. Que, infelizmente, você sabe tanto quanto eu, nem todos tratam isso como algo de tanta importância. Né? Trata o cliente como mais um. Então, a gente tem um formato diferente de atendimento, que é um formato de consultivo. Sim. Então, se o cliente não está disposto a explicar muito sobre, a gente também não fica muito batendo, querendo empurrar muita coisa. Tipo, porque você entende que talvez não seja o perfil do cliente para nós, entende? Então, a gente prefere fazer o quê? Atender menos pessoas com mais qualidade, de uma forma mais consultiva, entendendo, olha, o que você está buscando? A pessoa busca XYZ. Aí, olha, dentro do que você está buscando, esse valor que você está pensando em investir, ou esse formato, isso não vai fazer muito sentido, e explicar o detalhe disso, o porquê. Por isso que é tão importante, mesmo, por exemplo, o corretor que trabalha numa incorporadora específica, ele entender o restante do mercado.
Não pensar que só aquilo ali é o que funciona, é o que tem. Não, a gente trabalha, eu não sei qual o percentual de imobiliárias hoje que trabalha o mercado todo, né? De lançamentos, no caso. Ela exige muito da gente no começo, de estudar produto, porque cada incorporadora tá vivendo isso, né? Eu não vou falar isso. Cada incorporadora, ela tem o seu formato de fluxo, formato de negociação, formato de aquisição, a documentação não é igual para todos. Exatamente. Então a gente acaba entendendo um pouquinho de cada uma, até para saber qual você vai oferecer e qual você não vai oferecer. Isso. Então eu costumo fazer isso com o meu cliente, o quê? Olha, eu tenho todo o mercado na mão, só que eu não ofereço todo o mercado porque nem tudo que está aqui é bom. E não é maravilhoso isso, Túlio? Você poder ter... Você não tem rabo preso com ninguém. Aliás, tem rabo preso com o cliente. O cliente, exatamente. Você tem que prestar a melhor consultoria para ele, o melhor investimento, porque você tem um compromisso com ele. Eu estou te vendendo o produto X, eu estou te oferecendo o produto X, não é porque eu tenho que vender esse produto porque eu sou dessa empresa. Exato. É porque este é o melhor produto dentro do seu perfil. Entende? Então, e é outra coisa que eu costumo conversar com o cliente também. A tabela é uma só para todo mundo. Sim. A tabela, o valor é você comprando com o corretor X da incorporadora, ou com a nossa empresa, ou com a sua imobiliária, etc. Tanto faz. Ouviu, investidor? Ó, presta atenção no que ele falou. É a mesma coisa. É o mesmo preço. É a mesma coisa. Seja com o corretor ali. Tô falando assim porque acontece às vezes. Eu entendo tudo você, investidor. Mas ó, é o mesmo preço ali com o incorporador, com um parceiro autorizado, no caso aqui da Kotler, ou então comigo. Tá certinho. Assim. Por favor, hein, gente? É para nos seguir nas redes sociais. Isso. É a gente e a Leone Brokers. Exato. É o mesmo valor, né? Só que aí você tem a vantagem de comprar com alguém que ele é como se fosse um consultor de investimentos, que ele é independente, ele não está nem preso ali, não está nem amarrado com um banco XYZ, enfim, tal. Ele está ali trabalhando com alguns bancos. Ele está te oferecendo o produto que faz sentido, não o que ele tem que vender, entendeu? Exato. E o melhor de tudo, se você tiver alguma questão para resolver à frente e você ligar para aquele corretor, ele não vai te responder, olha, eu não trabalho mais lá, tá? Não, é um consultor que tem a empresa dele, então ele vai querer defender o nome dele. Porque uma coisa mais importante, não sei se vocês concordam comigo, é o nome, né? Esse mercado. Sim. A reputação. Vale porque, ouro, por exemplo, em tempos difíceis de crise, quando a gente está vivendo na economia, a maioria dos clientes que vêm hoje são clientes de indicação, de outros clientes. Então, a gente tem uma preocupação, né, de fazer o atendimento de ponta a ponta, até a entrega. Não é só, nossa, eu vou vender um monte aqui, um lançamento, um monte de unidade, assim, depois o cliente que tem o problema dele. Não, a gente costuma resolver até problemas de clientes que não são nossos, né? Exatamente. Acontece bastante isso. Direto, a gente tem essa preocupação de fazer a venda saudável, né? Então, às vezes a venda saudável é uma venda dolorida. Por quê? Porque é uma venda que a gente precisa questionar mais o cliente, a gente espera que o cliente se abra um pouco mais pra gente. A gente está ali conversando, tentando entender esse cenário para o cliente, então eu não vou sair disparando o produto para ele aleatoriamente. Então a gente tenta entender mais essa situação. E tem mais uma questão, que aí foi uma coisa que você falou, Túlio, que me chamou bastante atenção, e eu acho que hoje é o bate-papo para a gente poder trazer isso para o investidor. O que vocês consideram que realmente, assim, é o red flag, né? É o red flag do mercado, entendeu? Porque esse investidor, ele está sendo impactado, gente, com campanhas absurdas, prometendo coisas mirabolantes, coisas que não deveriam nem ser anunciadas para o consumidor final e estão sendo anunciadas, né? Eu vou aqui citar uma delas aí, tem gente vendendo... Conta. Polêmica, hora da polêmica nesse podcast. Eu recebi muita campanha de SCP direto para o consumidor. Não é nem para o corretor, porque quando é para o corretor... Explica o que é SCP, quem está ouvindo a gente. Pois é. Então, aí eu vou devolver a pergunta para vocês. Mas antes de você falar da SCP aqui, não, é que você falou um negócio importante, eu perguntei duas coisas. Perguntei duas coisas. Eu quero que vocês me falem as red flags de vocês, as modalidades que são mais arrojadas. A gente não vai falar que elas são inviáveis, mas são mais arrojadas. Estamos com um especialista aqui. Nossa, gente, aqui só tem especialista do meu lado. Esse aqui, é especialista mesmo, esse daí. Eu gostaria realmente de ouvir, quando a gente tem essa oportunidade de explicar para esse cliente o que é, de repente, uma modalidade diferente, o que é uma modalidade que ele precisa tomar mais cuidado, quais são os pontos que ele tem que ter essa atenção para fazer uma aquisição segura, porque a gente está falando aqui, na opinião dos dois, de perfis conservadores, praticamente, né?
E esse daí já são decisões de perfis mais arrojados. E por que são mais a pessoa que está arrojados? investindo em imóveis já está buscando segurança, né? Sim. Exato. A pessoa que está procurando algo seguro, então... Tá, até peço desculpas, Dani, que você me perguntar. Não, na verdade você cortando. comentou assim que é uma venda sofrida, dolorida, né? Você falou, É uma venda dolorida. É tão dolorida que às vezes não acontece a venda. Não acontece a venda, porque você expôs para o investidor ali a realidade de algo, os cuidados que ele deve ter. Ele fala assim, ó, tô querendo comprar aquele... E a gente não fala, né? Não é questão da empresa, não. Não, a empresa é XPTO, né? Às vezes é a localização... Claro que às vezes até pode ser uma empresa que vocês decidiram não trabalhar, eu também decidi não trabalhar com algumas empresas, e tem meus motivos, acho que vocês também, eventualmente. Sim. Ou talvez porque a tipologia, a modalidade, o formato jurídico daquela unidade, né, a destinação da unidade, no caso, não é a mais adequada para aquele investidor, né? E ele acaba não comprando, mas fica com a consciência tranquila, né? E aí no outro dia ele acaba comprando eventualmente e acaba se dando mal e ele acaba voltando, né, para comprar com vocês. Era isso que eu ia falar, desculpa. Mas você perguntou das modalidades, né, de investimentos. Você falou de SCP, né? SCP. Tá. Para o investidor que ele é arrojado, minha visão, tá? Não existe só SCP, daqui a pouco, se você não conhece SCP, a gente vai explicar também o que é. Mas ele pode muitas vezes, ele é arrojado, ele tem capital, ele quer valorização para ter uma rentabilidade maior depois, né? Perfeito. Por que não comprar talvez na planta, já com desconto à vista? No momento que a gente está agora, a Selic subiu, no momento que a gente está gravando, foi ontem, né? Foi ontem. Antes de ontem. Antes de ontem, está agora 11,25, né? Isso. Nesse momento. Deve subir aí até o final do ano para 11,5, 11,75 provavelmente. Muitas incorporadoras dão descontos agressivos para o investidor comprar à vista já na planta. Ele está comprando um produto ali que já está devidamente aprovado na prefeitura, já está com registro de incorporação, ele consegue um desconto interessante, eventualmente 10%, 15%, 20% de desconto já na aquisição, que ele pode sim ter uma valorização bem interessante e até uma rentabilidade muito boa na frente. Mas se ele é bem arrojado, mais agressivo, ele pode comprar até mesmo antes da planta, obviamente não a unidade, aliás, antes do lançamento, não unidade, enfim, ele pode comprar uma cota de uma participação. Viu, cliente? Se alguém te oferecer unidade, fica atento. Não pode comprar unidade antes da aprovação, mas ele pode comprar uma participação naquele empreendimento, uma participação na SPE, na Sociedade de Propósitos Específicos, eventualmente diretamente na SPE ou de forma indireta através de uma SCP, que é uma Sociedade em Contas de Participação, que no caso é sócia daquela SPE, ele compra a um preço descontado. Momentos antes do lançamento. Quando eu falo momento, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano antes do lançamento, eventualmente. E por que o incorporador faz isso, né? Porque para você lançar vários empreendimentos na cidade de São Paulo, diferentemente, né? Eu morei em cidades que às vezes o incorporador lançava 1 por ano, 2, ou então 1 a cada 3 anos. Não é o caso de São Paulo, que ele faz capital próprio, etc. Né? São Paulo... Aqui, para o cara estar presente no mercado, é que nem ele está subindo uma escada rolante ao contrário. Ou ele lança ali 6 empreendimentos no ano, 5, 4, 10. Ou ele se torna relevante. Ou ele vai se tornar ali aquele cara que é do incorporador do bairro pequeno, né? Enfim, exato. E para isso, ele tem que recorrer a capital. Ele tem que ter um funding ali, né? O financiamento daquelas compras, seja da compra do terreno, no desenvolvimento do projeto, na aprovação, no marketing, etc., até o lançamento. Para ele fazer isso em escala, ele vai ter que recorrer ao mercado de capitais, vai ter que recorrer a um fundo privado ou mesmo listado, ou ele vai convidar alguns investidores para comprarem antes do lançamento uma participação pequena daquele empreendimento a um preço descontado. Mas isso tem que ter muito cuidado. Exato. Porque para fazer esse tipo de investimento numa incorporadora que você vai comprar antes da aprovação, nessa modalidade de SCP... não pode ser qualquer incorporador. Você está comprando o iPhone 18, né? Exato. Pois tá comprando uma ideia. Não foi lançado, mas a gente sabe que vai ser lançado. Você vai pagar menos, mas cara, tem incorporador que nunca lançou empreendimento e está lançando. E tá tudo bem, pode ser que esteja ali. Tá tudo certo, tem um histórico legal, não sou contra também. Tem que entender o porquê. Por que eles estão buscando? Às vezes a incorporadora, porque não tem uma saúde financeira boa, acontece, né? Sim. Esses pequenininhos, tá buscando, porque não conseguiu uma aprovação num banco para fazer a parceria para aquele empreendimento, então busca com o investidor final, né? Com o comprador final, para fazer, como tem grandes incorporadoras que também fazem isso, justamente para ter uma taxa de repente de juros mais atrativa. Não é porque é seguro que tem que ser a incorporadora mais conhecida, não necessariamente. Se tiver muita alavancagem também, pode ser um red flag. Eventualmente um novo incorporador, se ele tem um baita do histórico atrás, tem ali pessoas que já têm uma experiência em empresa XYZ, já lançou, enfim, também está tudo certo.
Basicamente, você escolheu o melhor corretor, o melhor consultor, corretor, enfim, tá para te assessorar, porque envolve um nível de risco um pouco maior, embora muito mitigado, né, através de garantias contratuais, eventualmente até garantias reais, produtos que às vezes já estão aprovados ou estão em vias de serem aprovados, mas tem que ter alguns cuidados preliminares que eu tenho certeza que vocês, né, fazem essa triagem também, assim como eu faço, mas o investidor vai estar um pouco mais exposto, assim, ele está comprando pronto, Totalmente ele tem ali exposto, uma segurança maior, né? Ele tem uma exposição mais baixa de risco, embora tenha uma exposição mais alta de capital ou de crédito. Se ele comprar na planta, em tese, embora tenha ali a lei da incorporação, etc., ele tem um nível de risco um pouco maior, mas é muito baixo, porque esse incorporador está ali já lançando, tendo comprado, registro de corporação, etc. Se ele comprar antes, ele tem uma exposição um pouco maior, mas também é, de certa forma, mitigado. Não sei se vocês pensam dessa forma. Assim, é que assim, não é para todo mundo. Exato. Investir em SCP não é para todo mundo. Né? Eu já tenho uma experiência no mercado, já conhece como funciona, porque o que acontece? Você está comprando uma ideia, certo? Você vai investir na ideia de qualquer pessoa? Você vai investir na ideia de qualquer empresa? Qual é o lastro dessa empresa? Isso é a coisa principal. Eu pego muitos clientes assim e a gente conversa sobre isso. Olha, vamos lá. A empresa às vezes está abrindo essa captação ou porque ela está precisando de caixa, não tem caixa, não conseguiu uma aprovação de crédito em algum banco, uma instituição tradicional, ou porque é muito mais vantajoso para ela pagar alguma garantia, para alguma rentabilidade, né? Pré-rentabilidade de pré-RI ali para um investidor do que para o banco. Ficaria Mas a mais maioria caro. dos casos é esse. A maioria dos casos porque é esse, o cara, sim. assim, ele vai recorrer, vai ter que abrir, vai fazer missão de CRIA, pegar um plano empresário, fazer um financiamento, obter um fundo, etc. É um custo muito maior do que ele vender a um preço descontado para o investidor uma pequena parte que ele já capitaliza ali, já viabiliza aquela parte inicial, para depois ele lançar. Por mais que ele deixou algum dinheiro na mesa na fase inicial, ele tira a diferença depois e não precisa recorrer a um banco. E a red flag disso, qual que é? É do corretor postar campanhas, né? Por exemplo, vende como se fosse unidade. Vendendo Vende como se unidade. fosse unidade. Olha, uma unidade Terrível, né? que você vai comprar. O que acontece? Você está comprando metros quadrados de uma ideia. Se a aprovação desse empreendimento for diferente do que foi passado para você ali, você não tem um RI para garantir. Exato. Entende? Então tem essa questão que é importante. Então, o que acontece? A gente não oferece qualquer coisa. Ele é bem chato com isso. A gente pede validação no contrato, tudo, e olha tudo antes, e pontua até algumas coisas, porque o que acontece? Todos os clientes que a gente atende, eu pelo menos pessoalmente, gosto de que essa pessoa fique comigo para sempre. Entendeu? Que ela não vá comprar com outras pessoas ou que tenha uma relação ali, pós isso, né? Então, quando entra nesse tipo de investimento que é realmente maravilhoso, né? A gente tá falando do mercado de São Paulo que é muito amplo, tem que ter esse detalhe, né? Tem que ter esse cuidado com esse detalhe no contrato que você está fazendo. E pós-registro de incorporação, para mim, a maior red flag de todas são os famosos limitadores de renda na cidade de São Paulo, né? Antes que chegar aqui, desculpa, você vai falar, mas que é um recado para você, investidor, hein? A forma de você, de fato, fazer o seu patrimônio crescer de forma mais rápida e maior é você escolhendo as empresas corretas, junto com os profissionais corretos, para entrar nesta modalidade antes do lançamento, a um preço descontado, desde que você realmente tenha um perfil mais arrojado e tenha capital também para investir de uma forma à vista antes do lançamento. Para o cara crescer patrimônio, eu não conheço forma melhor. Não, é a melhor que tem. Hoje, forma. assim, a minha observação sobre isso, assim, pensando no contexto geral, quando a gente é impactado, né? Aquele metro quadrado extremamente atrativo, sem muitas explicações, e aí o cliente não tem essa assessoria jurídica, às vezes, que possa esclarecer com relação a essas possíveis riscos, a compra da ideia, que eu acho que o Túlio desenhou muito bem, a comprar o iPhone 18, ou seja, se vai vir verde de bolinha, a gente não sabe. Barato, comprando agora? Vai pagar mais barato, mas é uma ideia. Faço Pix aí, então. Faço Pix, né? Mas é que a gente tá falando da Apple, né? Mas é SCP ou SPE? Ou como que é? É um SCP. Na verdade, quando a gente traz isso para nossa realidade, o que acontece? Esse cliente ele é impactado com um preço de metro quadrado que é totalmente fora da realidade. Ele fala assim, poxa, por que eu tô pagando então tão caro? Por que o RI faz tanta diferença? Olha, aí é que tá a observação. É exatamente esse o ponto. Esse cliente ele precisa entender que para que esse produto seja lançado, ele tem um registro de incorporação que o defende. Então, assim, é por isso que o perfil do investidor ele precisa estar muito claro para quando você começa a investir no mercado imobiliário, é fazer essa autoanálise. Como é o meu perfil?
Eu realmente tolero esse tipo de risco? Eu tolero fazer uma aquisição que eu não sei qual é a definição do projeto? Eu tolero esperar, às vezes, um lançamento que pode ser que não saia naquele ano e vá sair 2, 3, 4, 5 anos depois? Então vamos improvisar Entendeu? algo aqui. Só que todos os perfis têm uma coisa em comum. Todo mundo que está buscando investimento no mercado imobiliário tem uma coisa em comum. Todos. O que é? Proteção. Tá buscando proteção. Segurança. Proteção, Mesmo em SCP. É. Tá buscando proteção. Tá buscando segurança. proteção. E aí, assim, só para fechar um pouco do que eu tava pensando, eu pensei o seguinte hoje, né? Esse cliente, às vezes, ele quer fazer aquisição. Aí ele olha o preço de metro quadrado e ele acha atrativo. Mas a gente tem outras possibilidades para que ele trabalhe aí com o nome correto, né? Que aí eu tenho um pouco de ressalva sobre essa nomenclatura, tá? Coisas dos bastidores, depois eu te explico. Mas, enfim, ele pode trabalhar alavancado. Ele pode fazer aquisição alavancado. Então, como que ele faz isso? Na nossa visão, através de financiamento. Eu falo, poxa, eu posso dar uma entrada menor, eu posso aproveitar essa possibilidade de fazer uma aquisição, de repente, e trabalhar o banco ao meu favor, desde que realmente eu tenha uma rentabilidade que seja plausível, eu tenha uma valorização futura que seja plausível, eu tenha um ganho de capital. Então, eu também queria ouvir a opinião de vocês, eu sei que você vai complementar, Leônio, mas a gente também falar um pouco sobre essa aquisição, pensando no financiamento imobiliário, se faz sentido para vocês hoje, como é que está o pensamento do cliente sobre isso, tá bom? Maravilha, mas eu tive um insight aqui, ó. O que você acha? Um desafio pra gente, hein? Bora! A gente vai criar um mini questionário para o investidor imobiliário. Legal. Para que ele possa preencher. Não vamos colocar de forma obrigatória, porque às vezes ele vai lá, não vou mandar, mas de forma opcional. Pessoal, tá aqui, ó. Chegou o lead, cliente. Tá aqui, ó. Tá aqui o formulário para você. Se você desejar preencher, eu vou entender um pouco melhor o seu perfil. Interessante. Conservador, moderado, arrojado. Exato. E com base nisso a gente já prepara aqui algumas opções. Acho interessante até porque esse cliente ele tem essa salada de pensar o que ele precisa entender na cidade, porque querendo ou não, ele não, às vezes ele veio a São Paulo a passeio e ele não entende as peculiaridades das regiões, por que é tão diferente assim o metro quadrado. Ele vai ouvir a opinião de outros corretores, obviamente. Quem me dera se esse cliente entrasse só nas nossas campanhas, né? Sim. Mas ele acaba clicando todas as vezes lá em um monte de campanha aleatória e aí acaba sendo bombardeado de preços, regiões, produtos, perfis de produtos, promessas mirabolantes. E aí aquela história, hoje o básico, às vezes, de conhecimento que esse cliente precisa entender, até como a gente tinha conversado lá fora, né, Túlio? Você tinha falado um pouco, entender um pouco a dinâmica do plano diretor da cidade, o que é permitido, o que não é. Então, se me permitem as polêmicas, na opinião de vocês, o que é uma red flag aqui do mercado imobiliário falando de plano diretor? Assim, o que vocês olham, que tem que ter mais atenção? Não é que pode ou não pode, porque a gente não está aqui para pautar investimento de ninguém, né? Mas tem coisas que a gente precisa entender se realmente a gente pode considerar como investimento imobiliário ou se ele precisa ter um pouco mais de atenção nesse perfil de risco dele, se ele tolera, se o compliance lá do jurídico dele permite, entendeu? Eu vou começar aqui com o Túlio e aí depois segue pro Leandro. Então, para mim, uma red flag assim, bem importante dessas são os limitadores de renda na cidade de São Paulo, né? O plano diretor da cidade de São Paulo, ele tem alguns benefícios fiscais para as incorporadoras se elas fizerem empreendimentos que atendem a uma demanda social, né? Basicamente para cumprir um déficit habitacional na cidade, né? Que são os famosos HIS e HMP. Né? Então você tem alguns lançamentos na cidade, alguns empreendimentos que são voltados para esse público, que são públicos de 6 salários mínimos, famílias de até 6 salários mínimos e 10 salários mínimos. O que acontece? Existe pouca informação concreta sobre isso. As pessoas, às vezes, né, o consultor não explica muito bem porque é complexo, tem diversos fatores ali e acaba oferecendo esse produto como um produto de investimento. Eu não considero esse produto um produto bom para investimento. Por quê? Justamente é voltado para atender uma demanda da sociedade, é voltado para atender um déficit habitacional da cidade. Então não é algo voltado, de fato, pensando em rentabilidade. Né? Até porque é para cobrir um déficit habitacional, então é um empreendimento social, é um apartamento voltado para interesse social. Né? O HIS até explicando o que é habitação de interesse social, HMP, habitação de mercado popular.
né? A gente tem mais 2 nomenclaturas aqui, que é o NR, que é não residencial, basicamente para cumprir coeficiente construtivo de comercial, né, dentro do terreno, e o R2V, que é renda livre, é um apartamento residencial padrão, né? Então, você tem essas 4 nomenclaturas que a gente explica bem para os clientes. Todo mundo que a gente vai atender, que nunca ouviu falar, a gente, antes de falar de qualquer tipo de produto, a gente explica como funciona isso. Porque a metade do mercado é HIS, tem HIS. Eu fiz exatamente assim com a última venda agora. Primeira mensagem que eu mandei, eu falei, legal, bacana, obrigado pelo interesse. Eu queria explicar um pouco melhor quais são as diferentes modalidades de investimento em São Paulo, seja para investidor, falei, né, private, etc. Ou talvez das nomenclaturas, tipologias de uso aqui da cidade de São Paulo. Foi aí que a gente começou a conversar. Eu montei um documento sobre isso explicando. Ponto a ponto. Legal. E até um gancho que eu queria puxar para o investidor que está assistindo. Por isso que às vezes a gente insiste em fazer uma reunião antes. Eu sei que o tempo do investidor ele é valiosíssimo, né? Mas essa situação que às vezes a gente pede, olha, a gente pode ligar, fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo, é justamente por esse motivo. Porque antes de falar de produto, eu preciso falar de cenário. Para que esse cenário seja realmente transparente para esse cliente, né? Eu até falo para o cliente, assim, independente se você for adquirir algo comigo, não precisa. Só que você precisa entender como funciona, porque é algo muito específico dessa cidade. Então é importante que, se caso você fale com mais 10 corretores, 5 corretores, tanto faz, que você saiba como funciona. Exatamente. Justamente para a pessoa não falar que HIS significa outra coisa, né? Como a gente já ouviu por aí. Vários termos, né, que significa. Não sei se você considera também uma red flag tão grande quanto eu considero. Nós somos conservadores. Não, eu como corretor de imóveis nunca vendi nenhuma única unidade que tivesse algum limitador de renda, então não sou especialista enquanto corretor e também nunca nas empresas que eu trabalhei não eram também as super especialistas nessa modalidade, que eu consigo falar muito bem aí para o investidor que ele tem que ter algumas cautelas, até com a NR muitas vezes, né? Sim. Porque ele quer morar na unidade, muitas vezes ele quer comprar a NR. Quer mandar o filho estudar na cidade. Exato, vai vir no contrato que o investidor não pode morar na unidade, né? Vai estar no registro do imóvel também. Locação, só locação de até 90 dias, só locação temporária. Exato. Agora, se ele compra em nome de uma holding, o filho quer morar, ele quer fazer algum contrato de locação ali com o filho, com o sócio, ali renova, faz 90 dias, renova, ele não tá... Os corretores vão falar, não, mas não tem fiscalização para morar. Enfim. Né? Exato. Agora, sinceramente, com relação à habitação de interesse social, habitação de mercado popular, fiquei muito tempo aí voltado para um tipo de investimento, que é basicamente um investimento em private, né, ali em SCP. Eu vi que está saindo um decreto atrás do outro aí, de informações, enfim e tal. E, na verdade, eu tenho até para aprender. Eu estou aqui para aprender com vocês. Eu que devolvo a pergunta, assim, como que vocês veem essa unidade, né? Saiu até matéria recente, se não me engano, em fevereiro, saiu no Valor Econômico, falando que os fundos de investimentos estavam buscando empreendimentos que fossem também de habitação de interesse social para fazer alocação social. Isso procede, não procede? É legal para o investidor comprar? Não é? Qual que é a visão de vocês? Assim, a matéria procede, a gente sabe que existe esse interesse dos fundos para fazer isso, mas aí a gente está pensando naquele fundo que está pensando na rentabilidade a longo prazo. Sim. Aí ele vai fazer uma composição pensando justamente nessa rentabilidade do investidor. Sim. Quando a gente traz para o nosso investidor, que é o investidor varejo, que é a maioria dos nossos casos aqui, né? O investidor que está começando a compor o patrimônio dele agora, eu faço o seguinte questionamento. Tudo pode, nem tudo convém, entendeu? Então, é essa conversa que a gente tem com o cliente, individualmente. Olha, cliente, você está comprando para o seu filho estudar em São Paulo? Seu filho tem uma profissão que se enquadra? Tá tudo certo. Seu filho hoje tem uma renda que está enquadrada, ele vai estudar, ele vai trabalhar, entendeu? Aí é uma questão, é uma situação. Mas quando a gente traz a situação pro normal, que às vezes o cliente ele só está focando, só está olhando o que é realmente oportunístico como metro quadrado, a gente devolve a pergunta para ele. Fala, olha, qual é o interesse hoje? Que é uma frase até que o Túlio usa bastante e eu acho muito bacana que eu vou puxar. Ele fala, qual é o interesse da prefeitura subsidiar o seu lucro? Não tem sentido. Faz sentido. Não faz sentido. Então, aquela história, isso para mim já é uma red flag que eu faço o cliente pensar. Fala, por que você vai se expor a esse risco? Ah, mas Fernanda, você está falando muita bobagem, tem uma carta lá da construtora dizendo que pode, o gerente de parcerias XPTO diz que pode. Assim, há 2 dias atrás, para quem está em casa, depois a gente pode até colocar o linkzinho aí no baixo nos comentários, quando a gente subir o episódio completo, busca na UOL, há 2 dias atrás.
matérias explícitas falando de clientes que se sentiram lesados, se sentiram enganados. Então, não conseguiram financiar. Porque não conseguiram financiar, cliente que mesmo com a cartinha lá dentro do contrato, não conseguiu financiar. Então, às vezes, esse cliente que deixa de comprar uma unidade com a gente sem esse limitador de renda, fala, mas que ele tá vendendo é muito caro. Tá muito caro porque quer ganhar dinheiro. Não, não é. É porque esse perfil desse cliente, ele precisa entender isso. Até que ponto vale a pena ele arriscar o patrimônio, arriscar a reputação, arriscar sofrer um processo da prefeitura, uma fiscalização, se expor a esse tipo de risco por uma economia que, aí quando a gente traz de novo o nosso ganho de capital, cliente, compra certinho. Você sabe por quê? Porque quantas unidades tem certinho em São Paulo? Bem menos. A sua unidade vai valorizar muito mais. Ou seja, quando você for revender, olha o tamanho do ganho de capital que você vai ter comparando esse tipo de unidade, entendeu? Eu peguei um cliente há pouco tempo que falou, mas você está compensando porque o valor de metro quadrado está muito atrativo. Aí eu fiz um questionamento para ele, eu perguntei para ele, você sabe qual que é a punição se você... Vamos supor que ele consiga escriturar e consiga, enfim... Vamos supor que deu tudo certo. Escriturou, pagou à vista, enfim. É muito claro, né? Como funciona a lei, para que serve. Tem que ser destinado para famílias, né? Porque estão prometendo 2% de rentabilidade, algo que para a família de... campanhas falando, você vai ser impactado invista no Pinheiros, invista no Itaim, que você vai ter até 2% de rentabilidade. Como? Se você tem que destinar isso para uma família que ganha até R$ 8.400, ou se não, 10 salários mínimos. Não é bem assim. Não funciona dessa forma. Então eu falei para ele, tá bom, sabe qual que é a punição? E eu mandei o plano diretor, né, as atualizações, né? E mandei para ele, é você pagar a diferença da outorga que você deixou, né, que a incorporadora deixou de pagar para o município, vezes 3. Então aquele apartamento vai sair mais caro, referente à sua fração, seus metros quadrados dentro do empreendimento. Exato. Então o valor de metro quadrado dele vai acabar saindo mais caro se você tivesse comprado um apartamento livre que não tivesse nenhum tipo de limitador. E detalhe, eu tô olhando aqui umas tabelas de preço aqui, né? Eu vi um empreendimento, também tinha um mix ali, né? Tinha HIS, HMP, NR, R2V, que é o residencial, por um preço X. E tinha um outro empreendimento no bairro também, muito bom, um dos melhores de São Paulo, que tinha só NR, não residencial, que aliás é excelente também para o investidor fazer aquisição para rentabilidade. Normalmente é até o preço mais baixo, porque são andares menores e tudo mais, né? O investidor só tem que tomar cuidado porque não dá para utilizar o FGTS, enfim e tal. Exato. Financiamento também. Escritura comercial, né? Exato, como se fosse um comercial. Ele vai abrir um salão de beleza lá, o consultório, não pode também, né? Mas o preço era mais baixo do que aquele que tinha HIS e HMP. Pois é. Tava com preço mais baixo. Eu adoro o NR. Isso foi o quê? Foi a assessoria do Leone. Aquela história, olha quanto tempo que você passa pesquisando o melhor produto, pesquisando as oportunidades, mostrando que realmente faz ou não faz sentido para esse cliente ter essa aquisição. Eu até tinha perguntado alguma coisa sobre financiamento imobiliário, que acho que talvez o cliente esteja um pouco de dúvida, porque a gente teve algumas mudanças recentes, né? Selic subindo, tudo sobe, né? Se ainda vale a pena financiar, não vale a pena financiar. Eu tinha comentado isso, acho que passou um pouquinho a pauta. Foi. Mas aí fica uma observação nossa. A gente tem boas assessorias de crédito hoje no dia a dia, né? Mas a nossa observação é, cliente, mesmo que você não tenha todo o capital para comprar à vista e ter esse desconto da antecipação de tabela, às vezes vale a pena, dependendo do produto, e aí é muita calma nessa hora, né? Vamos analisar a rentabilidade, vamos analisar a região, para que esse produto se pague. Entendeu? Sem ele correr risco, sem ele precisar ficar preocupado aí com o Ministério Público, toque, né? Quem é? Polícia Federal. Eu acho até fácil esse investidor fazer a aquisição utilizando o financiamento, desde que ele entenda ali quais são os racionais, né? Se fosse hoje, seria financiado, qual seria o valor da parcela, qual que é o potencial de locação, faz sentido, não faz? Acho ok. Mas o investidor que tem acesso até a um crédito eventualmente maior do que esse cliente, aquele cliente... Parrudo, vamos falar assim, né? Já tá assim, né? E tem grana e tudo mais, ele até vai fazer o pagamento no fluxo, mas esse cara não gosta de financiar. Por mais que você fale para ele do financiamento, que ele pode comprar mais de uma unidade, ele pode comprar 3, 4. Uma unidade ele não gosta de pagar juros. Gente, mas ele é que paga o cliente que tá pagando. O cliente, vamos pensar nisso. Exato. Caso vamos usar o banco a seu favor. A gente dá tanto dinheiro pro banco, vamos usar o banco a seu favor. Pai rico, pai pobre fala disso, né? O Robert Kiyosaki lá, você utilizar o dinheiro do banco e coloca o locatário ali para pagar aquela conta,
Você vai pagar mais, Exato. pô, vai pagar 2 vezes mais, 3 vezes mais o valor do imóvel? Vai, só quem vai pagar vai ser a locação, depois vai Isso sobrar se a recurso gente ainda. ficar 30 anos Exato, financiando. exato. Aquela história, a amortização, de como diria nosso queridíssimo, que eu acho que vocês conhecem, né? Eu tenho o primo rico, ele é o primo pobre. Eu adoro os episódios fã. dele. Somos fãs aqui do primo pobre. Mas ele ensina uma coisa muito bacana que a gente, como corretor, às vezes esquece de falar. Existe amortização e como funciona essa amortização. Então, às vezes, esse cliente ele não entende que ele não está contratando 30 anos. Exato. Ele está usando momentaneamente o dinheiro do banco por 5 anos, por 7 anos. Aonde ele vai fazer essa conta corrente ali? Ele vai fazer justamente nos estudos que a gente apresenta e chama esse cliente para reunião, para que ele entenda, olha, se você for amortizando em tantos anos, vamos supor, 7 anos você está com a sua unidade quitada. Ela já está pagando uma próxima unidade. Então, é muito bacana. Tem vários exemplos aí do próprio mercado imobiliário mesmo que a gente vê pessoas ensinando, né? Escola de imóveis, etc. A gente dá as referências bacanas porque é justamente isso. Mercado imobiliário é compartilhar coisas legais, né? Não é só rivalidade, muito pelo contrário. A gente traz aqui, às vezes, bons exemplos do mercado imobiliário. Então, é o pessoal que coloca a ferramenta do banco a favor do cliente, né? Então, acho que é isso. A gente está aqui falando bastante de investimento e eu queria entender se tem alguma consideração que vocês querem colocar mais para esse investidor que vai vir para São Paulo, para que ele não ceda só aos encantos de Balneário Camboriú, que ele não fica só apaixonado pelo Nordeste, mas que ele também considere aqui a nossa cidade fantástica, né, de São Paulo para investir. Então, eu queria deixar aqui, se você tem um recado para esse investidor, você quer colocar mais alguma pauta, mais algum assunto, a gente está super à vontade. Não, se o investidor quiser investir aí em locais que ele acredita, né, ótimo, né, Balneário, se ele gosta, cidade Inclusive, maravilhosa, adoro também. Balneário, adoro Sim, Balneário, sim, inclusive, sim, putz, adoro. Rio Grande do Norte, Fortaleza, etc., Miami, ok, né? O negócio é investir bem no mercado imobiliário. Só queria só destacar um último ponto aqui com relação a São Paulo. Conversa com algumas pessoas aí também dentro do poder público, etc., para entender um pouco melhor do que vai acontecer com São Paulo. São Paulo ainda não está, hein? Dizem que está, mas eu acho que ainda não está. Vai passar por um processo de manhattanização. Olha aí São só Paulo, investidor, São Paulo não bombou ainda. Em primeira mão. Vai bombar muito mais ainda. Vai acontecer um forte crescimento. Dá um spoiler pra gente. Não dá, mas... não dá, mas assim, São Paulo vai passar por um processo muito forte. Tá tendo uma expansão muito grande nas linhas do metrô, né? Sim. Tatuapé, né? Anália Franco ali, por exemplo, vai ter a linha verde já chegando ali, o Tatuzão tá quase chegando. Eu não lembro agora se chegou ou não, mas passou. Mas mais uns 2 anos já tá pronto ali. Vai ter acho que umas 2... linhas passando por ali e tudo mais. E tem algumas regiões de São Paulo, mais ali perto dos jardins mesmo, vai acontecer um crescimento muito grande, mesmo tendo terrenos mais escassos, etc. Então, você fala assim, mas o melhor momento era atrás. O melhor momento é agora. É agora, sempre agora. O melhor momento é agora. É agora. Passou. Se pegar ali para trás, um exemplo prático, na região da Marginal Pinheiros, o empreendimento foi lançado em 2007 por R$3 mil o metro quadrado. Hoje esse mesmo empreendimento vale R$50 mil o metro quadrado. Tem liquidez ainda, né? Tem outros que estão sendo lançados também um pouco próximo, por R$30 mil o metro quadrado, que é um apartamento grande, etc. Tem gente que acha caro, mas tem um potencial muito grande de valorização ainda. O investidor não pode comprar imóvel pensando exclusivamente na valorização. Meu ver, não é... Não é só isso, até porque a gente... Não é só isso. Mas também não pode comprar pensando só na rentabilidade. Tem que ser um conjunto. Porém, muitas vezes, quando acerta ali naquele vetor, que ali o crescimento está indo para aquela região, e não é só uma região em São Paulo, você tem algumas regiões que o crescimento está avançando. Você vai ter uma forte valorização, vai ter liquidez, vai ter rentabilidade, mas para isso você precisa estar bem assessorado. Então... Não estou fazendo merchan para eles, ninguém pediu isso, mas... Nossa, Fernanda, merchan do merchan. Túlio, a Cota... Leone. Também, claro. Muito bom. E Túlio, você tem uma... Assim, o que eu deixo para os investidores é o principal que o Eone falou, reforçou, né? Olha com quem você está comprando, porque, assim... Todos os mercados, todos os negócios, tem pessoas de todo tipo. Tem pessoas que é especialista de verdade, pessoas que buscam informações sobre como funciona aquele negócio no todo, né? Para poder justamente explicar para o cliente, para você ter certeza que você está comprando ali algo que vai ser algo benéfico. E também a gente tem um costume de não falar para o cliente, olha, não pega todo o seu dinheiro que você tem lá no seu fundo, no seu CDI, no seu RCI e bota aqui. Não, diversifica.
Diversifica. Ah, mas lá tá pagando 0 pontos a mais. Não importa, diversifica. Porque aqui no Brasil é sempre assim. Uma hora ali tá dando mais, outra hora tá aqui. Se você tem tudo, você tá ganhando sempre. Né? Então, o que eu geralmente faço com o cliente é, primeiro, atendo poucos clientes na semana, justamente para atender eles bem, de forma bem consultiva, perguntando bastante coisa, para deixar bem claro as coisas. E busque regiões de fato que são boas. E como que você faz isso? É só você imaginar. Se eu fosse para São Paulo, onde eu iria me hospedar? Primeira coisa, você pensar. Para o investidor que pensa em short stay. Tá? Só que também não pense só em short stay. O long stay na cidade de São Paulo, ele está valendo muito a pena. Muito a pena, porque assim, a gente está falando de uma cidade que é um polo de hospitais, um polo de instituições de ensino, então você tem muita gente ali alugando até estúdios no long stay por conta do pool de serviços que você tem dentro hoje é um apartamento desse. Sim. É um condomínio clube que tem tudo dentro, você tem uma academia, você faz tudo dentro, né? Então, olha isso, não vai pelo projeto mais barato, porque a rentabilidade não é comprar o mais barato, comprei bem, não, é a diferença do que você investe com o que você vai ganhar de potencial de rentabilidade, não só no aluguel, mas também anos à frente com a valorização, né? Parece coisas óbvias, né? Mas realmente a gente tem que reforçar esses pontos, porque tudo, se você for olhar o mercado, tudo é incrível, né? Tipo, a forma como é oferecido. Mas realmente a gente tem oportunidades na cidade de São Paulo, né? Estamos na mesa com 3 pessoas que veem isso diretamente, estudam sobre isso, né? Tem diversas oportunidades na cidade de São Paulo para você, primeiro, se proteger, ter uma proteção de patrimônio e, de fato, ter uma rentabilidade acima da média, fazendo o investimento correto, perguntando, tirando as dúvidas e, principalmente, fazendo o que a gente faz aqui. Todos aqui. A gente compara produtos. A gente oferece diversas incorporadoras diferentes para fazer uma comparação dos produtos. Olha, por que esse é melhor do que aquele, entende? Então tem a diferença, né? Eu não vou falar o nome de incorporadoras, mas as pessoas se hospedam numa incorporadora X, num estúdio X, ou alugam um apartamento X, aí tem o Y que tá na mesma rua, não, mas é mais barato e tal, vai ter a mesma rentabilidade. Não vai. A pessoa vai voltar naquele lá que é melhor, que é mais legal. Foi mais caro, mas tem o porquê. Então, eu sempre deixo isso muito claro para as pessoas que eu atendo, para os clientes que eu atendo, para justamente ficar algo mais seguro, que é o principal para mim dentro desse mercado, desde o primeiro dia que eu entrei, que é levar a segurança para as pessoas que estão pensando em investir. Então, para mim, é isso, principal. Bacana. É assim, hoje foi o nosso prazer aqui de conversar, bater esse papo. Já tá acabando, já? Como assim? Não, eu vou dar as minhas considerações finais. Eu queria dar uma frasinha final ainda. Não. O nosso prazer de recebê-los aqui nesse momento é justamente por quê? Porque o investidor que está em casa, às vezes ele não tem essa oportunidade de conhecer a fundo o pensamento do corretor. Sim. Então, assim, ter ouvido, estar aqui participando com você, ouvir o que você está dizendo e realmente assim, poxa, que bacana, eu ouvi o Leone hoje e identifiquei que ele é uma pessoa extremamente preparada para me atender, assim como o Túlio, que está aqui no dia a dia, está olhando, fala, poxa, ele é extremamente técnico, ele gosta de trazer dados que para mim é relevante. Então, assim, tudo que essa análise que a gente está fazendo aqui hoje é em prol do cliente. Então, assim, que acho que talvez essa é a linguagem principal nossa hoje. A gente fez esse podcast pensando no cliente. Nós não estamos, ou não, colega corretor que está assistindo, seja muito bem-vindo, tá? Mas a gente está pensando hoje em trazer esse conteúdo para o cliente, justamente porque são perguntas que acaba passando batido e ele acaba esquecendo, não dá a oportunidade, talvez, de ouvir tão profundamente, né, o que ele precisa realmente olhar. Hoje, na minha observação, pelo menos quando a gente está aqui trocando as nossas figurinhas, né, sobre o que esse cliente precisa pensar e olhar, falar, poxa, cenário Brasil, cenário São Paulo, por que investir em São Paulo, né? Que hoje é o nosso cenário. A gente pode vender outras coisas fora? Podemos, já vendemos em outros momentos, né? Mas São Paulo hoje, essa maratonização, né? Gente, fantástico, gente, fantástico. Hoje foi a contribuição assim, da noite aqui com o Leone. Por que hoje é importante ele olhar? Também, uma grande ele tá de Ryan Serhant hoje, ó. Não, ele tá... Momento Netflix agora. Tem que passar água oxigenada. Muito bom, né? E vender uma cobertura lá em Manhattan, né? Com certeza. Não, é bacana, porque assim, a gente tá olhando referências de pessoas que conhecem o mercado Brasil. Então, quando a gente decide mostrar o mercado de São Paulo, é porque realmente existe uma base, uma fundamentação que... Como eu já ouvi algumas vezes, acredito que vocês também. Por exemplo, a gente está falando de produtos estúdios, apesar de investimento imobiliário não ser só estúdios, né? Mas assim,
Tem muito estúdio lançado? Não vai dar tudo isso de rentabilidade. Pô, tô olhando para São Paulo, mas São Paulo tem muita gente. Não, enfim, porque na minha cidade... Não, calma, gente, calma. Tenta entender o cenário de São Paulo. Sabe quantas pessoas visitam São Paulo por ano? Curiosidade do dia. Você sabe quantas pessoas Não. visitam? 40 milhões. Mais de 40 milhões. São dados de 2022. 2022. Pós-pandemia, ainda tinha Tá umas muito maior coisas. agora. Então Tá é muito muito maior. Tá muito maior. Mas nós trabalhamos sempre com a. o trânsito, Hoje tá, né? Eu quero nem falar sobre aquela isso. história, pensar em ir embora agora dá até desânimo. Só que Não, nós temos mas, um déficit habitacional também, superior Exato. a 30%. Nós tá com 40%. Hoje eu Perdão. vim de helicóptero, tá tranquilo. Tá tranquilo? bacana. A gente pode tomar carona, por favor? Por favor, Então claro, tá bom. Olha, então hoje, assim, falando com o Brincadeira. investidor que tá em casa, que ele tá ali estudando, ele tá analisando onde que ele vai colocar o dinheiro dele, o Túlio levantou um ponto muito bacana, que é pensa com quem você está investindo, porque assim como você escolhe um assessor de investimentos de confiança no mercado financeiro, eu tenho uma frase que eu converso muito com algumas pessoas, eu sou um pouco entusiasta do mercado financeiro, apaixonada, não especialista, mas eu gosto de estudar. A gente, às vezes ele pensa que são bolinhos diferentes. Eu tenho meu bolinho aqui da minha fatia de investimento para o mercado financeiro, aí eu vou olhar imóvel. Não, é o mesmo bolo. É o mesmo bolo, com fatias diferentes, proporções diferentes de acordo com o seu perfil. Então, se eu estou pensando no meu patrimônio como um todo, a estratégia de patrimônio imobiliário, ela tem que fazer parte do seu pensamento quando você está alocando investimento em outras áreas. Então, esse papo que a gente está tendo aqui com você, cliente que está nos assistindo, eu vou até pedir agora, dar aquele reforço. Segue nas redes sociais, né? Por favor, nos siga nas redes sociais. No nosso Instagram da Kotler, no Instagram do Leone. Anderson Leone com Y. Por favor. @Anderson Leone com Y1. Perfeito. Túlio, seu Instagram. Túlio Mota. TULIO _Mota. Com T só. Tá. No nosso, aqui da Kotler, Kotler Real Estate Investments, que vai estar lá, Kotler Real Estate, no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube. A gente vai estar sempre trazendo novidade, tá? A gente está aqui nesse bate-papo com pessoas que são especialistas na venda e no atendimento do investidor, mas a gente vai estar sempre agregando com mais conteúdo, cada vez mais de coisas que são realmente importantes para esse universo de investimento. Por isso, o nosso Kotler Invest Talk, né? Desculpa, até eu falei rápido e acabou cortando. Kotler Invest Talk, justamente para trazer para esse cliente a conversa sobre investimento, tá bom? Nas nossas considerações, porque a gente está chegando no final. E eu queria, Leone, por favor, fale suas considerações, o que você achou. Primeiro, eu só tenho a agradecer pelo papo, que está sendo maravilhoso. Gostaria que fosse mais 2 horas. Isso é camisa 10, hein? Isso aí é camisa 10. Pode dar camisa 10 a faixa, que é craque. Eu só acho que isso aqui tem que se repetir mais algumas vezes. Verdade. Faltou muito assunto, hein? Faltou. Nossa, eu tô com uma lista, gente, porque eu sou dessas. Faltou muito Quem assunto. me conhece sabe, Mas né? a gente faz outro, A gente tem uma lista gigante aqui para fazer. Então... Assim, no mercado imobiliário, às vezes a gente não encontra pessoas que torçam por nós, né? Que realmente vão lá, que nos ajude e que tenham um pensamento ganha-ganha, um pensamento de crescimento. E você é uma dessas pessoas. Obrigado. Obrigado. Não pelo convite. Pelo convite, sim, obrigado também, mas pela amizade, pela parceria. Não é de hoje, é de longa data. Pela pessoa que você é. Tulhão também, cara sensacional. Aliás, preciso dar uma passada ali na semana que vem para você, a gente alinhar algumas coisas, para você me ajudar em alguns pontos também. Convidadíssimo. Estou aqui para aprender com vocês, uma honra. Certeza que o Kotler Invest Talk será um sucesso com muitos outros episódios. Mas eu queria fazer uma consideração final para você aí que é investidor. Cara, a verdade é o seguinte, nós estamos aqui nesse planeta, nessa vida terrena, terrestre, carnal, de passagem. Tudo aqui é temporário, né? A vida tem a impermanência. Então, o primeiro recado para você, desperte. Porque às vezes a gente fica ali entretido com o Netflix, com a viagem, com o jantar, com o churrasco e a vida passa. Os seus filhos crescem. O que você precisa fazer? Despertar para esse momento que você está agora. Você está prosperando. Você está em crescimento profissional, financeiro. Aproveite agora para investir, construir o seu futuro. Sua família depende disso. Para você ter uma aposentadoria mais que digna. Liberdade financeira. Né? E que assim você possa prosperar. Os corretores aqui, Fernanda, Túlio, eu e outros profissionais também excelentes que a gente tem, eles podem te auxiliar para que você possa transformar tijolos em liberdade. Tijolos em liberdade financeira e assim construir o futuro que você merece. Túlio?
O mercado final a gente está vivendo um período muito bom, né? Apesar de tudo. Então, acredito que as pessoas têm grandes opções, grandes profissionais no mercado, né? Porque eu acho que a pessoa não tem que investir conosco em específico. Óbvio, com a gente seria muito melhor. Sim. Mas eu considero que tem grandes oportunidades hoje no mercado, grandes profissionais, né? Como o Leone, que está com a gente aqui hoje, né? A Fernanda, mais de 20 anos de mercado. Então, assim, tem grandes possibilidades, só que isso depende de conectar o consultor, certo, com o cliente, certo. Você vai ter uma junção que acaba funcionando muito bem por muitos anos. Não é algo para comprar um estúdio só, fazer um negócio, não. Vai além disso, né? Quando você tem um bom profissional, né, que o nosso mercado ele é pautado disso, né? A gente busca isso, ter bons profissionais. Quando você tem um bom profissional com um investidor que realmente está pensando nisso que você disse agora, o Leone falou agora, que é ter de fato um investimento, pensando no futuro, funciona. E isso funcionando muito bem, você vai ter um futuro maravilhoso, né? Investindo no melhor investimento da história, investir em imóveis. Né? Nossos avós, nossos pais diziam isso. Então, a recomendação para as pessoas é procurem bons profissionais para fazer esse passo que está comprando a primeira vez. Façam isso, procurem bons profissionais que vão de fato carregar você para o melhor negócio, sempre visando segurança, porque São Paulo é maravilhoso, uma cidade realmente incrível, uma das maiores cidades do mundo, e você que é brasileiro está aqui, tem que aproveitar isso e fazer esse investimento realmente na nossa cidade. Bacana. Acho que assim, é muito bom ouvir vocês dois. Eu também quero deixar meu último recado aqui para os nossos clientes. Leone falou algo muito bacana, né? Valorizar a vida, valorizar o momento, e às vezes a gente deixa o medo travar a gente, né? É impressionante. A gente está passando assim, notícias muito ruins o tempo todo, a gente é bombardeado de coisas ruins, isso gera insegurança para quem está investindo, gera aquele medo de dar aquele passo a mais para a conquista dessa liberdade. Pensa no mercado imobiliário com carinho, quando a gente está falando de mercado imobiliário no geral, né? A gente está falando da proteção do seu patrimônio, do bem-estar da sua família, de um legado que você deixa para o futuro. Então, assim, não só você está fazendo para a sua vida, mas a sua família em geral, né, no futuro vai agradecer por essa sua decisão. E com certeza eu acho que a gente chegou aqui num momento muito especial de falar para o cliente: obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter assistido, de ter acompanhado a gente até aqui. Eu realmente reforço o convite para conhecer um pouco mais do nosso dia a dia. Siga as nossas redes sociais. Siga as redes sociais do Leone Brokers, né? Anderson Leone com Y1. É isso aí. Isso, que vai estar lá certinho, trabalho maravilhoso. Hoje ele tá no caminho da imobiliária. E hoje peço, mais uma vez, que nos próximos episódios nos acompanhe, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Valeu.